Hino de número 131. Louvemos ao Senhor Jesus com alegria. Você que não tem harpa, se assente com quem tem, para que todos possamos louvar ao Senhor. Só em Ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber Tua luz. De valor em valor, só por Ti avançar. Ó, me traz junto a Ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por Ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva a Santa Sião. Por Teu grande favor e com muito prazer, entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por Ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger e dos males daqui me livrar. Na manhã de esplendor, eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por Ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Glória a Deus. De valor em valor, nós vamos caminhando, olhando para Jesus. Glórias a Deus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por Ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Aleluia! Glorificado o nome do Senhor Jesus. Ainda louvemos ao nosso Deus com alegria. Hino de número 123. 123 da nossa harpa cristã. Aproveito para cumprimentar você que está nos acompanhando através do nosso canal TV ADPG. Seja bem-vindo para este culto. Que a bênção de Deus te alcance aí no seu lar. E você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus e ter uma noite abençoada acompanhando este culto nessa transmissão. Deus te abençoe. 123. Um dia
dia Cristo voltará. Ao acender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito em breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Alegre o verá seu povo, devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação no dia do meu Salvador, com amor subiremos ao encontro do Senhor. Muito em breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Muito em breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Glória a Deus. Um dia esse chegará e nós estaremos para sempre com o Senhor. Muito em breve sim, Jesus virá. Se você tem essa esperança, glorifica a Deus. Muito em breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Essa é a esperança do cristão, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Convido os irmãos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Quero convidar aqui o nosso irmão presbítero Manuel Luciano para fazer essa leitura com toda a igreja. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler aqui a palavra de Deus para nossa meditação aqui nesta noite, no Salmo 46. Glória a Deus. Leiamos. Diz assim então a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra?
Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que aqui estão. Tenha um excelente culto. Amém. Foi nos dada a oportunidade para orarmos. Oramos então. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos nesta noite por tu ter nos trazido aqui, Senhor. E agora, Senhor, rogamos a ti que aceite o nosso culto racional e abençoe grandemente cada um dos nossos irmãos que estão aqui nesta noite, que já chegaram aqui. Da mesma forma, Senhor, abençoe grandemente os nossos queridos irmãos que estão se dirigindo a este templo para te louvar e te adorar na beleza da tua santidade, porque nós reconhecemos, Senhor, que tu verdadeiramente mereces toda a honra e toda a glória nos céus e na terra, hoje e para todos sempre, porque tu és Deus nos céus e na terra, e todas as coisas estão sob o teu controle, Senhor. Amém. Que Deus vos abençoe. Graças a Deus. Eu quero pedir aos irmãos uma gentileza. Se assentem mais à frente, irmãos. Deixe os últimos bancos para quem for chegando depois. Vamos estar mais próximos para juntos cultuarmos ao nosso Deus em comunhão uns com os outros. Se você ainda não cumprimentou o seu irmão, cumprimente ele. Dê a paz do Senhor Jesus. Como é bom vê-lo neste culto. Às vezes você não sabe como é que foi o dia desse irmão, como é que foi a semana. E um abraço que você dá, um aperto de mão mais forte, um sorriso, uma demonstração de carinho é o suficiente para trazer alegria ao coração de cada um de nós. Façamos isso, irmãos, porque nós estamos na casa do Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar ao nosso Deus, louvando a Ele com um hino. Peço a ajuda das irmãs aqui, que possam louvar juntamente comigo. Se eu louvar sozinho, vai ficar ruim. Então eu conto com a ajuda das irmãs, da irmã Dani, irmã Paula também, se puder ajudar, irmã Kelly, Flávia, as irmãs que louvam. Vamos adorar o Senhor Jesus. Aproveite para cumprimentar o seu irmão. Adore ao Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Aproveite esse momento que você pode estar aqui e adorar a Ele em espírito e em verdade. Talvez você passou um dia tão corrido, não deu tempo de você ler a Bíblia, de orar, mas agora é o momento de você se conectar com Deus e falar: Senhor, eu estou aqui para te adorar.
Pode sentar, irmãos. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Vamos ouvir as irmãs louvar a Deus. As irmãs se reúnem para louvar ao Senhor. Só um minutinho, viu, irmãos? O pastor vai. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus estamos aqui, né? Um pouco atrasado, tive uma reunião até 7h30 praticamente. E aí saí rapidamente. Estou por aqui em nome de Jesus. Mas é uma alegria. Eu quero apresentar a igreja do Pastor Veiga. Eu conheço o Pastor Veiga há muitos anos, né? No Ministério do Belém. Conheceu muito meu pai, a minha mãe. Até a minha esposa vocês conheceram, né? E ele está acompanhado do pastor Danilo. Meu irmão Neemias, o irmão teve com ele na Califórnia. Está com o Senhor Jesus. O Senhor recolheu ele. Mas tem uma história lá em São Paulo, não é? Meu irmão Neemias deixou uma história linda no coral, na orquestra do Belém. E é uma alegria poder recebê-lo aqui. Infelizmente hoje eu estou um pouco atarefado para atender os irmãos ali, mas o irmão está na sua casa, sinta-se à vontade. Como os irmãos querem recebê-los e saudá-los nesta noite? São muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. As irmãs podem vir.
Glória a Deus. Jovem adolescente pode louvar a Deus? Estou vendo pouco número, mas juntando dá, né? Vocês estarão. Davi é corajoso. Vai estar louvando a Deus. Jovens e adolescentes juntos.
Graças a Deus, irmãos. Como hoje é dia de culto de testemunho, né? E muitos irmãos, sei que têm desejo de testemunhar. Estamos já chegando quase no final do ano. Já chegamos, né? Então hoje nós vamos ouvir algumas pessoas. Tem irmãs aqui que não falta culto, mas dificilmente está no culto, né? E hoje ela vai ter oportunidade. Estranho, né? Dizer que ela não falta culto e dificilmente está no culto. A Ana Paula, né? Que sempre vem para o culto, todos os cultos, mas ela fica lá atrás com as crianças, quase não fica aqui na nave da igreja, porque está trabalhando com as crianças. Então, hoje ela tem a oportunidade para testemunhar, pregar a palavra de Deus, que ela também é pregadora, viu, irmãos? A Ana Paula prega, viu? A paz do Senhor, irmãos. Esse pastor Camelito sempre surpreendendo a gente, né? Glória a Deus por essa oportunidade. Realmente é um tempo, né, em que estamos nos aproximando, né, de virarmos o ano. E é momento de agradecermos a Deus. E quando a gente fala em agradecer a Deus, logo vem à mente, né, as bênçãos, as vitórias. Mas nós não devemos esquecer também de agradecer pelos momentos difíceis, pelas lutas, porque são elas que nos fortalecem, né, que nos coloca de pé. É o momento em que a gente se aproxima mais do Senhor. Então, até mesmo as lutas, nós temos que ser agradecidos a Deus. E, irmãos, tudo na nossa vida é o Senhor Jesus. Sem Ele não somos nada, não podemos nada. Quem somos nós sem o Senhor na nossa vida? E até tem um versículo de João, capítulo 15, que diz, né, que sem mim nada podereis fazer. E capítulo 15, o verso 7, a partir do versículo 7, que diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu também, guardado os meus pensamentos, os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Parece até um pouco contraditório, né? Como nós podemos ter essa alegria completa que o Senhor nos dá, mediante a dificuldade, as lutas, a uma doença. Mas, irmãos, é independente da situação. A alegria que o Senhor nos dá, ela é verdadeira. A nossa alegria tem que vir dele, porque ele é, né, essa alegria. Então, irmãos, eu quero agradecer a Deus por este ano e pela minha família, por essa igreja. Nós estamos aqui, vai completar 22 anos que nós chegamos em Praia Grande. E quando chegamos aqui, não temos família aqui, nem eu, nem o meu marido. Então foi difícil, né, chegar num lugar sem conhecer ninguém. E eu recém-casada, e aí assim, eu vinha para a igreja e chorava, ficava triste, né, pensando na minha família. E aí um dia eu orei ao Senhor e falei: Senhor, eu preciso amar essa igreja, eu preciso que o Senhor me dê uma família nessa cidade, me dê um pastor, eu preciso ser cuidada. E, irmãos, assim, de verdade, foi rapidinho o Senhor ouviu a minha oração, atendeu o meu pedido.
E o Senhor me deu essa família, né, que é essa igreja. Então, eu tenho que agradecer, né, a Deus por esse presente, que é a minha família aqui de Praia Grande. Então, irmãos, eu agradeço a oportunidade e que, né, 2026, o que será que nos aguarda, o que nos espera? Uma coisa é certa, se nós estivermos em Jesus, como diz esta palavra, não importa o que aconteça, nós estaremos com Ele, firmes na rocha, e Ele nos sustentará em mais um ano para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Agora vamos ouvir o Júnior Mariano, também testemunhar, falar do amor de Deus. Paz do Senhor, irmãos. Deixa eu procurar aqui que a gente estava estudando um pouco em casa, eu e minha esposa. Não estava preparado hoje. Cheguei um pouco tarde do trabalho e vim meio que com pressa. Mas a palavra de Deus tem que ser dita. Desculpa o nervoso. A gente está acostumado a ficar ali olhando para todo mundo e quando a gente vem falar é diferente. Mas estamos aqui. Irmãos, eu queria ler em Salmo 146. Depois eu vou contar um pouco do que Deus tem feito na minha vida. Louvado seja o Senhor, que todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao meu Deus até o último suspiro. Só até aqui, irmãos. Para quem não conhece um pouco da minha história, nasci em berço evangélico, cristão, minha família toda é cristã. Alguns me conhecem desde pequeno. E tive um período, né, afastado da igreja. E Deus sempre falava comigo da promessa que Ele tinha na minha vida, do que Ele prometeu para mim quando eu tinha 10 anos, 12 anos de idade, onde passei por alguns períodos de doença, fiquei internado. E uma das coisas que eu pedi para Deus, numa das últimas internações que eu tive, foi que Deus não deixasse eu ficar internado, porque eu passava com muitos problemas pulmonares. E eu lembrei desse testemunho agora. E Deus eu vim dali do banco até aqui pensando, o que eu vou falar para a igreja, né? E Deus colocou isso no meu coração. E quando eu tinha mais ou menos 10, 12 anos, fiquei com uma crise muito forte de pneumonia e falei que, mais uma vez, iria ficar internado. Já tinha passado por umas 4, 5 internações. E quando eu cheguei no hospital, falei para minha mãe, falei, eu não quero mais ficar internado, eu não aguento mais. E nesse momento eu falei, eu vou falar com Deus. Já era músico da igreja lá em Santos, na Pedro Lessa. Já era batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas. E eu falei, não, vou falar com o Senhor, porque eu não quero mais isso. E fiz o propósito com Deus que se Ele não deixasse eu ficar internado, que eu sempre ia adorá-lo, né? Que eu ia continuar. E músico desde pequeno. E esse tempo passou, a gente foi ficando mais velho. As coisas na nossa vida foram acontecendo, talvez para mim, né, um pouco rápidas demais, sem maturidade para absorver algumas coisas. E infelizmente, depois de um certo tempo,
a música louvar a Deus ali, para mim, acabou sendo desnecessário, vamos dizer assim. Essa é a palavra certa para mim, porque eu tomei outros rumos devido à minha área profissional, trabalhar, viajar, e acabei deixando a obra do Senhor de lado. E o tempo se passou. Eu fiquei 11 anos fora da igreja praticamente, porque se eu for colocar o tempo que eu fiquei indo para uma igreja, indo para outra, eu não posso contar dessa forma, né? Porque eu acho que quando a gente está firme mesmo, tudo fica diferente, né? As coisas funcionam diferente. E depois do que aconteceu comigo, depois de ter passado esse período todo fora da igreja, eu sempre tive aquela... Não é que eu me autocobrava, porque eu tinha feito uma promessa para Deus e não estava cumprindo, tinha deixado de lado. E infelizmente as coisas aconteceram, né? Muita gente fala que quando a gente sai, Deus chama pela dor, né? E depois de um certo tempo eu comecei a entender que não é assim. Que não é que Deus chama pela dor. Deus, ele tem um propósito e um plano para cada um de nós. E nesse plano já está tudo escrito. Tudo da forma que vai ser nas nossas vidas. A forma que tudo vai acontecer. E infelizmente aconteceram algumas coisas comigo, que foi pelo meio da dor. Mas depois de um certo tempo, já desde o meu retorno, já vão fazer quase 2 anos, também do que aconteceu comigo, e a gente vem cada dia aprendendo sobre isso. Aprendendo do que Deus tem para nós. As lutas são constantes, o desânimo é constante, mas quando a gente olha e começa a entender o que Deus está fazendo na minha vida, tudo fica mais fácil. Apesar eu converso muito com a minha esposa sobre isso, no meu ramo de trabalho são muitos altos e baixos, né? Que a gente trabalha com vendas na rua, quem trabalha com isso sabe. Então, cada dia é um novo dia para mim de trabalho. Eu não tenho como falar que assim, o meu começo até o final vai ser do jeito que eu quero. Cada dia é um dia diferente, cada mês é um mês diferente. Mas, irmãos, até aqui, depois de tudo isso, tudo que eu passei, tudo que minha família passou, eu posso falar para vocês que Jesus Cristo é maravilhoso. Porque tudo que, depois que eu fiquei esse tempo todo fora, Deus vem nos mostrando o quão grande Ele é nas nossas vidas. O quão poderoso Ele é para mudar a perspectiva, histórias, momentos. Então, irmãos, o que eu posso falar para vocês hoje é isso. Que Deus mudou a minha vida, mudou a minha história. E hoje eu posso falar que a promessa que eu fiz há mais de 20 anos atrás, apesar de muita dificuldade e desânimo, está sendo cumprida novamente. Fiquei muitos anos afastado. E foi uma grande dificuldade, irmãos, quando eu sentei ali novamente. Os meus amigos ali sabem, me têm acompanhado. E é uma luta constante, voltar a estudar, voltar a estar ali depois de tanto tempo, coisa que a minha cabeça funcionava e o corpo não mais. Mas Deus tem sido misericordioso na minha vida. Porque a promessa que eu fiz para Ele, Ele nunca esqueceu. Apesar de eu ter deixado esse tempo fora. E Ele é maravilhoso, irmãos. E é isso que eu tenho para falar para vocês, que não desanimem. Hoje a gente tem uma história de tudo que passou aí, graças a Deus. Ainda tem muitas coisas para passar, para acontecer. Mas eu posso falar que realmente até aqui o Senhor nos ajudou. E acredito que vai continuar ajudando. Tá bom? Que Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Bom, quero chamar os diáconos aqui, vamos recolher dízimos de oferta, pedir para o Cleito louvar a Deus. Cleito, né? O nome dele? Quem canta é o Klebe. Você não canta, né, Cleito? Você canta? Então, irmãos, se o Cleito não canta, então vamos dar oportunidade para a Denilda louvar a Deus. Vem cá, Denilda. Ela estará louvando. Eu confundo o Cleito com o Klebe, viu, irmãos? São 2 irmãos bem parecidos. Nossa irmã estará louvando a Deus. Os diáconos, irmão, por favor, vem aqui para... E depois da oferta, o grupo de louvor, por favor, se reúne aí
para louvar a Deus, tá? Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. É motivo de alegria estar aqui cultuando. Já finalizamos o curso, por isso nos cultos de quinta-feira. E eu agradeço ao Senhor por as bênçãos que Ele tem me dado. Passei um processo, um tratamento odontológico. Fiquei meio afastada um pouco. E fiquei um pouco mais afastada, né? Das programações da igreja. Mas graças a Deus estou de volta com um sorriso novo. Agradecendo ao Senhor porque a bondade, a misericórdia dEle tem sido na minha vida. E acredito que na vida dos meus irmãos. E nada, irmãos, pode nos fazer desistir desse Jesus maravilhoso. Mesmo que as tribulações, as lutas, os problemas da vida venham, nada pode nos afastar do amor de Deus. Aleluias! Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Eu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante
melhores para descansar. Amém? Essa oportunidade. Vamos colocar de pé, irmãos. O presbítero Luciano estará orando, abençoando todo o povo. Mais uma vez, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Oramos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós rogamos a Ti que abençoe grandemente os nossos queridos irmãos que contribuíram com seus dízimos e ofertas para a manutenção desta igreja. Da mesma forma, rogamos a Ti que abençoe grandemente os nossos amados irmãos que gostariam de contribuir, mas não puderam porque não têm recursos e espécies neste momento. Prepare bons empregos para que eles possam viver bem e contribuir com alegria, porque a Tua palavra diz, meu Deus, que Tu amas aquele que dá com alegria. Amém. Todos de pé ainda, irmãos, vamos louvar a Deus com esses jovens. E depois do louvor, o pastor Aparecido Veiga estará pregando a palavra de Deus. Os irmãos fiquem atentos, com testemunho, falando do amor de Deus nesta noite, que é uma bênção para nossas vidas. Seja o Senhor Jesus, o Deus da cura, o Deus do milagre está aqui, amém? Você crê? Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar.
Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor da glória, o teu filho estará falando a tua palavra. Usa ele como instrumento nas tuas mãos, ó Pai. Fala conosco. É o que nós pedimos e agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pastor Aparecido. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Quero dizer que é uma alegria muito grande retornar a esta casa de oração. Estive aqui com a minha esposa há 8 anos atrás e foi um culto abençoado. E pela graça de Deus, levamos Bíblias usadas para os ribeirinhos da Amazônia já por 3 décadas. Voltei do estado do Pantanal essa semana passada, passando por 5 aldeias, fazendo ali o trabalho missionário. Quero dizer aos irmãos que nós sabemos que Jesus está voltando. Então, nesse momento, antes de nós lermos um texto sagrado, eu quero agradecer ao nosso amado pastor Jango, por esse pastor abençoado e por todos vocês que estão aqui servindo a Deus. Quero agradecer ao amado pastor Carmelito, agradeço também a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor José Huerto Bezerra da Costa, que nos dá uma carta de 4 meses para atravessarmos estas Bíblias para a glória de Deus. Quero agradecer também meu amigo e companheiro irmão, pastor Danilo Chamizo, que hoje ele me trouxe aqui para a Baixada Santista. Fomos ao hospital orar pelo seu pai, pastor Carlos Chamizo, que não está muito bem, e também por sua mamãe. Então passamos ali para orar, ungí-los, e viemos então esta noite aqui cultuar para a glória de Deus. Então, antes de nós abrirmos o texto sagrado, queria poder falar para os irmãos em 2 minutos que Deus tem cuidado de nós pelas selvas amazônicas por esses 30 anos. Deus tem me curado de 10 malárias, 2 leishmaniose, dezenas de infecção de água no estômago. Deus tem me curado por tudo, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Quando Deus envia, Ele cuida, Ele sabe como cuidar, Ele é maravilhoso para tudo isso. Quero contar um testemunho, já vamos ler um texto sagrado, né? Eu ganhei um violão novo em São Paulo, levei junto com as Bíblias. Foi um violão até que o pastor Danilo Chamizo tinha ganhado, um violão novo, e eu levei junto com as Bíblias, e atravessamos para a selva amazônica durante 7 dias de viagem. É muito longo o caminho. E aí chegamos dentro de uma aldeia indígena, fizemos um trabalho missionário, e ali mais de 300 almas num culto ao ar livre aceitaram Jesus, receberam Bíblias gratuitas. Foi uma bênção do céu. E aquele que estava ali recebendo nós dentro daquela aldeia, ele era um presbítero, tinha uma igreja Assembleia de Deus lá dentro, uma igreja coberta de palha de coqueiro, e ele também era o cacique. Então nos recebeu muito bem, e ali fizemos aquele culto, e quando chegou ao final, eu entreguei um violão para aquele cacique, e aquele violão novinho, e ele ficou muito emocionado, e eu disse: olha, eu trouxe esse violão, mas o Senhor tocou no meu coração para dizer que esse violão é para ser entregue para alguém que não pode comprar, aqui dentro dessa aldeia. E o Senhor ora a Deus e entrega para esta pessoa. E aí, oramos a Deus e fomos embora. E depois de 2 anos, passamos de volta naquela localidade, já que são muitas localidades, e às vezes demora muitos anos para voltar. E quando eu passei lá, cumprimentei ele, queria saber do violão, mas para termos o testemunho. Eu disse: pastor, presbítero, o que aconteceu com aquele violão? E ele disse: olha, pastor, quando você foi embora daqui a 2 anos atrás, eu orei 4 meses para Deus mostrar em sinais para quem eu daria aquele violão. E o Senhor me revelou, é aquela jovem assim, ela tinha 13 anos, há 2 anos atrás, pastor, e ela ficou muito emocionada, porque ela não podia comprar um violão, e o sonho dela era aprender para tocar na igreja. Sabe o que aconteceu? Eu digo: não. Ele falou: nesses 2 anos, ela já aprendeu. E nós não tínhamos nem instrumento, agora nós temos um violão, fazendo louvor no nosso culto, para a glória de Deus. E sabe qual é o sonho dela, missionário? Não sei. Falou: o sonho dela é aprender também teclado, guitarra, contrabaixo,
bateria e formar aqui um grupo de louvor. Olha que coisa maravilhosa, vocês têm aqui instrumentos, vocês têm grupos de louvores, vocês têm corais, orquestra, mas lá não tinha nada, e basta só o incentivo, irmãos. Então a obra de Deus cresce. Continue orando pelo trabalho missionário, porque as almas estão sendo salvas. E se você desejar um dia estar na selva amazônica e desejar viajar para fazer a obra, pastor, eu posso ir para pescar? Não, você pode ir sozinho, vai pescar. Para ir lá conosco, você vai para pescar almas e trabalhar para Jesus. Depois que nós fomos nas ribeirinhas, pregarmos, levarmos bíblias, aí nós vamos numa ilha, orar, olhar para as estrelas, vamos jogar lá 1, 2, 3, 4 linhadas, e Deus vai dar o peixe, vamos assar no meio das pedras, e vai ser uma coisa gloriosa. Louvado seja Deus. Então, ore pelos missionários, que nós estamos recebendo essas orações lá no meio da selva, e nós vamos poder contar mais um testemunho no final. Eu quero que você abra a palavra de Deus. O Senhor me inspirou nesta noite, uma palavra rápida, no 2º livro de Reis, no capítulo número 6, uma passagem muito conhecida. Quero falar apenas 2 ou 3 transformações em Cristo, que nos ajudará até chegarmos na terra prometida. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 6, quando os acharam, diz amém. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse: ide. E disse um: serve-te, ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ah, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou uma madeira, e lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amados irmãos, nós estamos dentro de uma passagem bíblica muito inspiradora, de um milagre feito no ministério do profeta Eliseu. Creio que você já ouviu já leu esta passagem, já ouviu muitas pregações, muitos ensinamentos. Eu quero aqui falar um pouquinho a respeito deste milagre, mas em 3 etapas, rapidinho. Não vou fazer um estudo, porque aqui nós vamos só pincelar algumas coisas, e serão transformações verdadeiras, que o Espírito Santo vai transformar a situação do nosso pensar e do nosso coração. Em primeiro lugar, aqui estavam os filhos dos profetas, que estavam aprendendo com Eliseu, e eles então sentiram que o lugar estava estreito, estava pequeno para ele. Quantos de nós queremos mudar de uma casa pequena para uma casa melhor? Tem um quarto só, queremos 2 quartos, 3 quartos, né? E vamos trabalhar para fazer essa mudança. Assim, eles estavam querendo mudar a casa dos profetas. O lugar que estamos é muito estreito. Então, a primeira transformação que eu quero compartilhar com vocês é sair do estreito e ir para o largo. Sair do estreito e ir para o amplo. E como se fazer isso diante da palavra de Deus? É pegar a palavra de Deus e aplicar em nossa vida. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar, de sarar, de curar, mas principalmente de salvar vidas. Então eu quero citar para vocês o primeiro texto, para corroborar com essa transformação, de sair do estreito e entrar no amplo de Deus. É Isaías 55, no versículo 9, 10 e 11, diz o Senhor, que os pensamentos de Deus e os seus caminhos são mais amplos, mais elevados do que o nosso. Os caminhos do Senhor, eles são amplíssimos. Seus pensamentos são mais elevados do que os nossos. O que quer dizer isso? Trocando nas palavras dos nossos dias, que enquanto nós vamos fazer um bolo com a farinha, Deus está com o bolo pronto. Quer dizer isso? Ele vai te surpreender.
Deus sempre vai surpreender as nossas vidas. Louvado seja Deus. Quando nós chegamos perto de Deus, nós achamos que vamos falar tudo para Deus, e é bíblico de nós orarmos, mas Ele já sabe de tudo, né? Davi diz no Salmos 139 que Ele sabe tudo que nós vamos falar. Antes de nós falarmos, Ele já sabe o que está gerado dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você chega num pé de manga, quando eu chego num pé de uma fruta linda, eu enxergo aquele pé de fruta, que lindo aqueles pêssegos. Mas Deus é diferente. Ele enxerga todos os pomares do mundo inteiro, porque sua visão é 360 graus, espiritual, material, familiar e também do universo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. A visão de Deus é diferenciada. Louvado seja o nome do Senhor. Lá na Amazônia, quando alguém vai pescar, ou aqui em Santos, vai lá numa terra procurar uma minhoca, ele está de olho numa minhoca, mas Deus, Ele enxerga os minhocários do mundo inteiro por baixo das terras. Então o Senhor está vendo o que você está passando. Ele não está lá no universo e esqueceu de você. Como pode o Senhor esquecer dos seus filhos? Ele se lembra de você. Você para Ele é a menina dos olhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Certo dia, em Gênesis 15, versículos 5 e 6, Deus chama Abrão. Abrão estava dentro de uma tenda estreita e diz: Abrão, sai para fora. Ou tem uma outra tradução que diz: Abrão saiu. Deus foi lá e trouxe Abrão para fora e disse para ele: sai desta tenda estreita e olha para as estrelas. Conte as estrelas, se você pode contar, assim será a tua descendência. E diz a palavra de Deus no versículo 6, que Abrão creu no Senhor, e Deus imputou isso por justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Então creia, né? Nós estamos aqui dentro de um templo bonito, todo iluminado. Nós estamos aqui, né, tem um púlpito lindo, bancos lindos. Eu estou falando isso porque Deus merece. Na Amazônia, os cultos são debaixo de palha de coqueiro, igrejas de madeirite, igrejas de lata, nas ribeirinhas de cidades pequenas, onde eu naveguei, e às vezes 4, 5 dias, para chegar de uma congregação até a outra. Lá, irmãos, os crentes remam 10, 15 horas de canoa para ir no culto. Lá os crentes andam 10, 20, 25 quilômetros a pé, por cima de montanhas. E não é uma igreja linda como essa. Diz, Deus merece tudo isso, claro, mas lá é uma igreja humilde. Mas quando eles abrem a boca, se pergunta: de onde vem essa voz? Porque os céus abrem, a glória de Deus desce, a presença de Deus é impactante para salvar, para curar, para transformar vidas, e para que as vidas aceitem, aleluia, o evangelho de Cristo, que é poder, que é transformação, que são boas novas. Louvado seja Deus. Então a troca de um ambiente estreito para um lugar imenso, Deus quer fazer em nossa vida. Ele quer trocar muitas vezes a nossa visão estreita concernente às coisas de Deus para um lugar amplo. Ah, pastor, o que o senhor quer dizer? Trocando em miúdos, José do Egito, ele estava dentro de um buraco, apanhando dos seus irmãos, mas ele cria em Deus. José do Egito não conhecia a sua história futura. Nós conhecemos, porque nós lemos a Bíblia. Ele estava apanhando, mas ele não desistia. José do Egito estava apanhando dos ismaelitas lá no deserto como escravo, mas ele dizia: o meu Deus está comigo. Ele não desistia das coisas de Deus. Ele lá na casa de Potifar, ele sofreu, na cadeia ele sofreu, mas Deus honra José. O que quer dizer isso? Ele estava grávido, ele tinha uma gravidez espiritual, de que ele seria rei no palácio. Ele não sabia disso, mas Deus já tinha gerado nos sonhos que ele teve. Louvado seja Deus. O que Deus quer dizer para mim e para você esta noite? Que muitas vezes um crente chega numa cidade onde eu passo e diz: eu estou desempregado. E eu digo: você é crente de verdade? Sou. Então você não está desempregado, você está em transição
entre uma porta que se fechou e uma muito melhor que Cristo está abrindo. É assim, aleluia, que está a tua vida em qualquer área. Ele está transformando. Você está grávido, está gerada uma gravidez na nossa vida. Isso não é teoria da prosperidade, isso é Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele chama as coisas que não existem como se já existisse. Louvado seja Deus. Segunda transformação muito rápido, que eu quero falar porque eu não quero deixar de dar mais um testemunho. É que eles disseram: ah, meu Senhor, que era emprestado. Este ferro, ele era emprestado. E aí está o detalhe de muitas vezes tomar emprestado, seja o que for. A Bíblia nos fala, em Deuteronômio 28, de 1 a 14, que Deus abençoaria as nossas vidas, no campo e na cidade, em todas as áreas. Mas ele diz num dos versículos que o inimigo, ele vai entrar por um caminho e vai fugir por 7. Ele diz também que Deus abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à nossa terra. E que nós emprestaríamos a muita gente, porém nós não tomaríamos emprestado. Enquanto obedecermos o que Deus nos manda, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto obedecemos aquilo que Deus manda, nós emprestaremos a muita gente, porém nós não tomaremos emprestado. Não foi isso que Jabes orou? Em 1 Crônicas capítulo 4, nos versículos 9 e 10, se tu me abençoares muitíssimo, ampliares os meus termos. Glória a Deus. O que ele disse em Isaías 54, tu mulher solitária, tu serás mãe de filha, ou mãe de filhos. Se tiver alguém solitário aqui, seja mulher ou homem, o Senhor está atuando para te dar uma vida nova. O Senhor está curando o solitário. O Senhor está curando o coração solitário. Esta noite, pelo poder do seu nome, se você estiver aí na internet, com todo o amor do mundo, Jesus está tocando na tua vida esta noite. Dá lugar a Ele, abre o teu coração, porque Ele está fazendo uma obra pelo poder do nome de Jesus e da palavra de Deus. E Ele diz: amplia o lugar da tua tenda. Isaías 54, amplia o lugar da tua tenda, firma as suas estacas, porque Ele está trabalhando por ti. Em Isaías 64:4 diz: nunca se viu, nem se ouviu, nem na antiguidade, nem nos dias atuais, de um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Você está esperando no Senhor, Ele está trabalhando por ti, Ele está gerando cada dia. Somente ajuda Deus te ajudar. Como assim, pastor? Deus não precisa de ajuda? Não precisa. Mas no pormenor, nós devemos ajudar Deus a nos ajudar. Como assim, pastor? Ele diz: em tudo dai graça. E muitas vezes nós reclamamos. Ele diz: perdoa. E muitas vezes estamos tristes, amargurado, magoado com alguém. E Ele diz: abençoa, não amaldiçoa. E assim nós temos que cumprir a palavra, para que tudo que Deus já preparou, está tudo preparado. Como assim, pastor? O que diz Eclesiastes 7,14? No tempo da prosperidade, goza do bem, mas no tempo da adversidade, considera esse tempo mais do que o outro, porque Deus fez um em oposição ao outro, para que o homem nunca saiba o que vem depois. Tem uma gravidez da palavra, para que a gente não saiba o que vem depois. Eclesiastes 7,8, o que diz? Diz: as coisas do fim são melhor do que as do começo. Tem outra gravidez da palavra. Então, nós precisamos caminhar nesses últimos dias, antes da vinda de Cristo, sabendo que Deus nos chamou, e Ele está disposto a completar o seu plano divino em Cristo, que é a salvação eterna. São as riquezas da glória de Deus, muito mais do que riquezas financeiras, incomparáveis riquezas da glória de Deus. Então, ser crente é olhar para o alto, é olhar para Cristo, porque Ele pode voltar hoje, é estar preparado, é estar com a lâmpada cheia, é saber que hoje Ele vem, meia-noite de hoje, não é amanhã. Todos os dias eu espero Cristo para hoje. Eu chego na minha janela,
lá em São Paulo, e eu olho na minha janela, hoje está sol, que dia lindo. Num dia assim eu vou partir. Num dia assim eu vou partir, num dia de sol. Se ele vier hoje que tem sol, é assim que eu vou. Ou ele vai me chamar individualmente, ou ele vai transformar esse corpo de pecado num corpo glorificado, como o de Cristo. E eu vou subir como anjo junto com a igreja de Cristo. Louvado seja Deus. Se é um dia de chuva, glória a Deus, que dia lindo. Num dia assim eu vou partir, né? Ou eu vou partir individualmente e vou subir como um corpo glorificado igual ao de Cristo, para receber as riquezas da glória de Deus, um plano de vida. Vamos receber coroas, vamos receber galardões, uma pedra branca com um novo nome, um corpo novo, glorificado, novos céus e nova terra, tudo novo. Você está pronto? Você está preparado? Você quer ir? Pode dizer comigo esta noite: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Se você pode dizer assim, diga comigo: Senhor, me ajuda a fazer algo mais para o Senhor. Deus conta com você, Deus conta comigo. Então é preciso saber que o Evangelho é a transformação eterna em Cristo Jesus. É um plano eterno. Como assim, pastor? Deus então manda Cristo para ser auxiliar do seu pai José, auxiliar de carpinteiro. E ele volta como o rei do universo. Deus transforma Saulo num Paulo, num homem novo, num pregador, aleluia, a todos os povos. Louvado seja Deus. Deus transforma Abraão em Abraão e faz dele, aleluia, um homem da fé, aleluia, um homem que traz o exemplo da fé para todos nós. Deus tem transformações esta noite para a minha vida e para a tua vida. Se você crê nesta palavra, em nome de Jesus, pode dizer amém. Glória a Deus. Para nós contarmos testemunho e também não passarmos o tempo, eu quero falar a última transformação, apenas 2 ou 3 textos para cooperar um texto com o outro, é tudo Bíblia. A última transformação que eu quero falar é que Deus traz as coisas afundadas, lá do fundo das águas, do fundo da terra. Ele traz para, como a gente chama lá na Amazônia, Ele traz para a flor da água. Como Deus trouxe esse ferro no milagre, Ele trouxe para cima, e Eliseu então pega o ferro. Louvado seja Deus. Ele muda o jeito, Ele muda a circunstância, mesmo que estamos vivendo lá no fundo do poço. Eu quero trazer para você uma palavra de ânimo, em nome de Jesus. Lá no fundo do poço, lá tem águas, e as águas vão crescer e vão trazer você de volta. As águas do Espírito Santo estão aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Quantos sentiram a sua presença? Pode dizer amém. Ele traz, né? Ele traz do fundo das águas para a flor das águas, para cima. Eu quero citar para você conhece muito bem, em Jonas capítulo 2. Jonas é engolido por um grande peixe. Jonas está lá no fundo do ventre de um peixe. E ele então grita, ele diz: gritei, lá do inferno, do profundo dos mares. Eu gritei a Deus. E o meu desejo era ver de novo o templo da santidade do meu Deus. Veja bem, quando Eliseu, ele pergunta o lugar onde está afundado o ferro e fala: é aqui. Ele corta um lenho, ele corta uma madeira que simboliza a cruz, e ele coloca aquela madeira. Então um milagre acontece, porque ali estava o toque da mão de Deus, através da mão daquele homem. E quando Jonas, ele grita, ele clama pela santidade, que ele queria ver de novo. Ele estava em desobediência, ele estava rebelde. Era para ele pregar numa cidade, ele foi para outra. E naquele momento ele está lá, se sentindo dentro do inferno, envolvido por algas, no bucho daquele grande peixe. E ele diz, ele faz uma promessa para Deus. Ele diz assim: eu tornarei a ver o templo da santidade do meu Deus, mas eu louvarei ao meu Deus todos os dias da minha vida, e eu pagarei os meus votos. Quando Jonas faz esta oração, na hora,
Deus muda a sua sentença, e o peixe recebe a ordem de Deus, e o grande peixe vomita Jonas na praia. E quando Jonas chega na praia, certamente, a primeira coisa que ele quer ver é a glória de Deus. E ele olha certamente para o céu, e enxerga o sol. E o sol brilha no seu rosto. Esse brilho representa o sol da justiça, representa a glória de Deus. O que diz a palavra de Deus em Malaquias 4:2: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Então não se preocupe com o que está acontecendo no mundo, só acompanhe, mas não fique tenso, porque Deus está no controle de tudo. Maior é Deus que está conosco do que o que está no mundo. Ele está no controle. Na hora certa, o Espírito Santo vai chamar a igreja ao céu. Aleluia. Deus vai mandar um toque a Jesus e dizer: agora, meu filho. E ele vai então mandar os anjos tocar a última trombeta, e os mortos vão ressuscitar primeiro, como está em 1 Coríntios capítulo 15. E nós que estamos vivos, nós seremos transformados em glória e subiremos ao encontro do Senhor, para a glória de Deus. Mas para irmos, nós precisamos estar realmente preparados, porque nós conhecemos Mateus 25: as loucas vão ficar de lâmpadas vazias, as sábias com as lâmpadas cheias vão ficar. Então eu creio que aqui todos vieram para encher suas lâmpadas. O Espírito Santo está enchendo sua lâmpada esta noite. Você pode dizer amém? Aleluia. Recebe aí lâmpada cheia, recebe teu vaso cheio de azeite. Mas se você conhecer uma virgem que está desapercebida, um parente, um amigo, um vizinho, que às vezes ele fala, né? Olha, eu sou desigrejado mesmo, eu não vou na igreja, eu posso congregar pela internet. Com todo respeito a quem está na internet, eu não estou dizendo de quem está na internet, está porque está na internet. Estou dizendo que aquele que não quer nunca mais vir à igreja, porque acha que não precisa vir à igreja. Esta pessoa está enganada, e diz para ele: se arrependa dos seus pecados. Diga para ele: se prepare para a vinda de Jesus. Prega para ele: tenha misericórdia dos seus parentes, amigos, vizinhos que estão se perdendo nesse mundo atual, porque Jesus pode voltar hoje de verdade, antes da meia-noite. Nós podemos nos preparar. Meia-noite na Bíblia é meia-noite espiritual. Sendo meia-noite espiritual, o relógio de Deus não tem fuso horário. O que é isso? Se não tem fuso horário, não é no Japão, no Brasil que Cristo volta. Ele volta à meia-noite, espiritual, no relógio, para todos ao mesmo tempo. Pode ser hoje, e eu quero ir pela graça. Eu digo todo dia: Senhor, não me deixa aqui, por tua graça, mas me lava. Eu me arrependo dos meus pecados. Você quer ir mais uma vez? Pode dizer: aleluia, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas é preciso se arrepender, é preciso se lavar no sangue de Cristo todos os dias, ter roupas brancas. É bíblico. Apocalipse 22:14: bem-aventurado aqueles que se lavam no sangue do Cordeiro, para que entre na cidade santa pelas portas, e possa então, aleluia, comer do fruto da árvore da vida, poder viver de novo eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. É para a glória de Deus. Pedro, quando desce do barco e diz para Cristo: Senhor, posso ir ter contigo? Eles estavam assustados, achando que Cristo era um fantasma. Eles achavam que Cristo era um fantasma, mas Cristo não era um fantasma. E Pedro fala: posso ter contigo, Senhor? E ele diz: pode. E Pedro sai do barco, e quando Pedro pisa nas águas, ele afunda, porque estava pesado, porque estava fora do prumo, porque estava fora das coisas. E naquele momento, Jesus pega nas mãos de Pedro, que ia afundar, como um machado, como um ferro, como uma marreta pesada, como um chumbo pesado. Ele ia para o fundo das águas, mas Cristo estava lá para salvá-lo. Esta noite Cristo está aqui. Ele está aqui para tirar as coisas que estão afundadas e trazer de novo para cima. Ele quer arrancar as coisas que estão debaixo da terra e trazer para cima, como os tesouros escondidos. Ele quer trazer coisas novas a esta igreja. Ele quer fazer tudo novo, e Ele está fazendo coisas novas ao pastor desta igreja,
aos obreiros, aos pastores, aos músicos, àqueles que trabalham em todas as áreas, a todos que estão aqui, a todas as famílias. Você crê nessa palavra? Pode dizer amém? E para fecharmos, prometo que eu não vou passar da hora, já estou entregando, só 5 minutos. Quem pode ouvir só mais 5 minutos? Só 5. Então vamos somar, né? 5, 5, 5, vai dar mais umas 3 horas. Estou terminando, irmãos. Eu quero contar mais um testemunho aos irmãos, e eu prometo que eu paro. Eu e a minha esposa, nós estávamos levando um carro cheio de Bíblia, e nosso carro acabou o combustível numa cidadezinha no Pantanal, chamada Ribas do Rio Pardo. Era um domingo, o posto estava fechado. Na verdade não acabou, nós queríamos ir no próximo posto, e aquele posto fechado, o outro dava 30 e poucos quilômetros. Quando nós andamos 5 quilômetros, o carro parou numa subida. Eu dei mais de 20 partidas, o carro não pegava. Eu já estava com medo de perder a bateria. Aí eu falei para minha esposa: põe a mão no painel e só fala amém. E eu disse: Pai, em nome de Cristo, socorre-nos. Se eu deixar minha esposa aqui na estrada escura, federal, ela pode ser assaltada sozinha. Se eu for deixar o carro aí sozinho, eles vão depenar meu carro. Então, Senhor, manda teu anjo do concerto, faz algo por nós. E quando eu abri os olhos daquela oração, tinha uma pampa parada no meio da estrada, do lado da porta do motorista. E um homem lá de dentro olhou, com um cabelo branco, parecendo branco das neves. Cabelo assim, mais ou menos aqui no ombro, branco como essa minha irmã que está aqui, branco, mas branquíssimo, olhos azuis, cintilantes. Ele olhou para mim e perguntou: o que houve? Eu disse: provavelmente acabou o álcool, ou tinha tão pouco álcool, o álcool estava adulterado, não sobe para a bomba, eu estava com medo de a minha bateria acabar. Ele disse assim: não se preocupe, eu tenho aqui uma corda grossa de 26 metros, eu vou puxar vocês até o posto do meu filho. Eu disse: olha, que atitude de amor, quem faz isso numa estrada escura? Mas eu orei, e eu creio, porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muitos seus efeitos. Naquele momento eu bati a chave do meu carro, para a glória de Deus, o carro pegou, louvado seja o nome do Senhor. E eu comecei a acelerar para ver se ele ia continuar. Então, eu continuei acelerando, o carro ficou firme, e eu disse para ele: muito obrigado por sua atitude de amor, eu vou indo. Ele disse: mas eu vou escoltar vocês até o posto do meu filho. Falei: muito obrigado. E ele foi atrás de nós, irmãos. E quando chegou na entrada do posto, ele subiu. Eu fui vendo ele pelo retrovisor. E eu disse para minha esposa: provavelmente um homem entrou por trás do posto, na casa do seu filho. Irmãos, nós somos pequenos, muitas vezes ignorantes, com relação às coisas de Deus. Eu fui lá, coloquei álcool, agradeci a Deus porque eu tinha semente missionária para colocar, e falei para minha esposa: eu vou lá conversar com o dono do posto, você quer ir? E ela disse: não, está muito calor, vai lá que eu vou ficar aqui te esperando. Fui lá, me apresentei, conversei com o homem do posto e contei a história do pai dele. E ele disse assim para mim: meu pai, é impossível, fazem 30 meses que o meu pai faleceu. Então eu digo: então eu entendi o mistério. Então o seu pai era crente? Ele falou: eu sou crente, minha família é crente, meu pai era crente. Eu falei: então eu sei de qual pai nós estamos falando, porque os anjos de Deus acampam-se ao redor daqueles que o buscam para o servir. Glória ao nome do Senhor. Eu não quero aqui dizer e nem ser pretensioso, aquilo era um anjo. Minha esposa fala que era o próprio Jesus, mas ele era bondoso como um anjo, tinha o coração grande como de um anjo, tinha os olhos vibrantes, cintilantes como de um anjo, sua voz era doce como a de Cristo. E ele foi nos escoltando para levar-nos em segurança até o posto, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Aleluia, o Espírito Santo está aqui, Ele está cuidando das tuas coisas. Creia, esse problema que você vai resolver amanhã ou esta semana, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Ele está aqui para fazer tudo muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Eu quero orar 2 minutos com a igreja, e depois eu peço ao pastor para orar por mim,
porque dentro de alguns dias vamos juntar Bíblias, vamos voltar ao campo missionário. Eu não sei se tem alguém que não é crente. Tem alguém que não é crente? Faz assim esta noite. Tem alguém convidado para esse culto de louvor a Deus? Tem alguém? Os crentes faz assim. Todo crente faz assim, por favor. Todos somos crentes. Esta grande festa é feita para os filhos do rei, para Jesus e para os filhos do rei. Mas eu queria falar uma coisa para esta igreja. Eu sinto no meu coração de falar que Jesus vai dar muitas almas aqui. Haverão muitos convidados. Eu não sei se vocês vão fazer um sopão. Eu não sei se vocês vão dar cobertor no frio, eu não sei, para moradores de rua. Mas Deus me mostra em visão esta igreja com filas de pessoas sendo curadas, sendo salvas. Você está orando por avivamento? Então Ele chegou. Jesus, Ele já fez maravilhas. Ele está ouvindo a oração desta igreja, deste lugar. Ele traz também a unção de cura, aleluia, para esta igreja. Ele faz uma obra grande, de amplidão, aleluia, de curas, da sensibilidade, da visão. Ele traz a cura do corpo, da alma, do coração e do espírito. E traz a cura ministerial nesse dia, pelo poder da palavra. Ele traz as coisas que estão afundadas para cima. E Ele fará desta igreja emprestar a muita gente e não tomar emprestado. Esta igreja vai enviar muitos missionários, aleluia, para muitos estados, para muitos países. Você pode dizer amém? Então eu quero orar esta noite. Se você tem um problema difícil, psicológico, emocional, familiar, profissional, sentimental, ministerial, seja qualquer tipo, entrega na mão de Deus. Se você entrou aqui doente, se você entrou aqui com dores profundas, dor de cabeça, enxaqueca profunda, câncer, diabetes, seja qualquer doença. Mas se você também tem doenças financeiras, familiares, qualquer tipo de doença, o Senhor está aqui para curar. Eu quero orar em nome de Jesus. Levante as tuas mãos aos céus e oremos. Senhor, aqui está a tua igreja. Eu quero orar em nome de Jesus. Eu creio no milagre da tua mão. Eu creio, Senhor, que o Senhor é aquele que transforma, Pai, cada situação do crente, quando ele está, Senhor, firmado, e ele prossegue de uma forma, Senhor, ó, grandiosa, quando ele não retrocede nada, Senhor, mas ele só olha para frente, ele só marcha para frente, ele só olha para o céu, ele só olha para cima, ele só espera a vinda de Jesus. Ele crê, Senhor, ó, naquilo que Cristo faz, na salvação, nas curas, na tua palavra. Pode olhar para cá, por favor. Agora eu quero falar a você que está na internet. Se você tem um lugar especial no seu coração para Jesus, nesta noite, diga sim. Diga sim no seu coração, aí onde você estiver, no seu sofá, na sua cama, ouvindo esse culto. Diga sim, diga: eu creio em Cristo como meu Salvador. Diga: perdoa os meus pecados. Diga: escreve meu nome no livro da vida. E você, a partir de hoje, está escrito no livro da vida. Peça o batismo nas águas. Escreve aqui para a igreja. A igreja te ama aqui em Praia Grande. Onde você estiver, nesse estado, nessa cidade, ou nesse país, ou mesmo fora do país, se você estiver pegando, escreva para a igreja. Agora eu quero que você levante a sua mão, com as mãos assim aos céus, as duas mãos, como conchas assim. Se você crê, o Senhor coloca nas tuas mãos o resultado de tudo que você orou até hoje, no já. Você não vai mais pedir o que você pedia, você vai agradecer assim: Senhor, eu agradeço pela cura, eu agradeço pela solução dos problemas. Você vai pedir só coisas novas. Você vai sair do culto esta noite dizendo: o meu Deus já fez. Ele não vai fazer. Ele conquistou há 2000 anos atrás. Efésios 1:3. Toda sorte de bênção em Cristo é nossa. Você pode dizer amém? Você pode dizer: eu creio, e dizer: eu recebo. Agora olha só, você não reclama. Reclamar atrasa as bênçãos. Em tudo dai graça. Fecha as tuas mãos simbolicamente, coloque no seu coração e vai para a tua casa hoje, certo de que Ele fez grandes milagres. Só peça coisas novas. Você entendeu? Só peça coisas novas e agradece pela cura. Aquilo que você está pedindo, só agradece. O anjo vai te levar
e você vem aqui, conta o testemunho e louva a Jesus. Pode se sentar. Eu só quero, em 10 segundos, fazer um anúncio. Nós estamos todo dia pregando na internet, um canal no YouTube, chamado Missões na Veia 7. Glória a Deus, estou feliz, estou alegre, estou aqui jubilante, porque eu sei que você acabou de ouvir esta bela mensagem, mensagem de Deus, não é do homem. E você que abriu o seu coração, eu te faço um convite, aceite a Jesus como teu Salvador. A palavra de Deus diz que certa feita Paulo fez algo extraordinário quando o carcereiro ia se matar. Ele disse: não faças tal, todos estamos aqui. Eu o que farei agora então para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Aceite a Jesus, o Senhor vai salvar você e toda a sua casa. Eu quero orar com você, eu quero orar com toda a sua família e por toda a sua família. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por todos quantos estão nos assistindo agora e que têm aceitado ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Senhor, lava-os no sangue precioso de Jesus. Me perdoa todos os seus pecados. Salva também toda a família, Pai, porque é tudo para a glória e honra do teu santo e precioso nome. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Fica na paz. Você que esteve conosco até agora, participou desse culto tão abençoado, ouviu belos hinos, belos louvores dos grupos da igreja, a explanação da palavra de Deus, e agora nós vamos aqui nos despedindo de você, com muita alegria, sabendo que você foi abençoado. Eu quero abençoar você com a bênção apostólica. Levante a sua mão comigo e eu quero te abençoar. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e que todos digam amém.